texto desta que me veio hoje, que vai ter muito a ver com este estudo, né? Estamos indo para a parte 9 das regiões celestiais, né? É esse texto de Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, né? Os que são da emuná, né? A palavra aqui, emuná, né? Os que tiveram que têm a mesma fé, a mesma emuná que teve Abraão. Por isso temos entrado nesse estudo de uma maneira mais intensa na vida de Abraão, porque a vida dele, como Gênesis é o livro dos princípios, né? Bereshit, o livro dos começos, das coisas que são estão na cabeça, né? Que partem do cabeça. Então esse livro aonde estão arraigados todos os princípios que fundamentam a nossa imuná, a nossa fé, e por isso temos parado nesta figura abençoada do nosso pai, do nosso patriarca, né, humano, né, Abraham, né, a qual nós somos filhos pela fé, né, pela emuná, se tivermos a mesma emuná que ele tem. E é por isso estamos estudando quais são os princípios, quais são essas ligações que há de Abraham com as regiões celestiais, né? Tentarmos extrair esses princípios, né? E uma delas é que uma das coisas que aconteceu, né, nesta último episódio, né, que nós tivemos na parte 8 aí, foi que uma das descendências, né, nós falamos sobre as duas descendências de Abraham, uma das descendências, de uma dessas descendências saiu Ismael, né? O filho Ismael que deu origem a 12 príncipes, né? Da onde saíram vários povos. Nós não entramos em detalhes sobre cada povo que foi gerado de Ismael, né? É algo muito interessante porque todas essas histórias lá na frente elas vão se cruzar. Né, na história, um pouco para frente, com Avraham, com Yaakov, com Itchak, no livro de Josué, no livro de Juízes, né, com Davi, todas essas linhas genealógicas elas vão se cruzando, né? Moisés, quando sai do Egito, ele vai para a terra de Midian, né? Os midianitas eram descendentes de Midian, que era filho de Avraham com Keturá, né? Olha que interessante, né? Então, da descendência, de uma parte da descendência carnal de Avraham, saiu um povo, os midianitas, que vão ser importantes numa parte da história. Eles vão continuar aparecendo na história muitas vezes, né? Eles aparecem quando José é vendido por uma caravana de... Alguns falam ismaelitas, outros midianitas, né? Mas tá tudo meio junto, né? Eles estão todos meio juntos, né? São os povos da terra, são 6 descendências, são 7 povos que saíram de 7 filhos que Abraham teve na carne, né? Digamos assim, em oposição, de uma certa forma, à descendência espiritual que é Itchak, né? Da onde sai o povo de Israel, né? Então falamos sobre isso, sobre Gálatas 4, 22 e 23, das duas descendências, né? Usando essa interpretação que Shaul, né, Paulo faz no livro de Gálatas, falando sobre as duas mulheres e sobre as duas descendências, né? Sobre Sara e Agar, e sobre Ismael e Itchak. Falamos sobre os filhos como herança do Senhor, né? De, de alguma forma tentarmos contextualizar a importância que existia, que hoje já se perdeu
não vou dizer completamente, porque tem muitas, ter filhos para muitos ainda um valor tremendo, né? Mas nada comparável ao que era naquela época, e também não na quantidade, porque os filhos eram quanto mais filhos, digamos assim, era melhor, né? Quanto mais filhos era melhor. E falamos sobre o Salmo 127, né? Diz que bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, né? Mas principalmente nessa questão espiritual. Nós sabemos que cada vez vai ser mais difícil também trazer filhos no sentido de físicos, né? Porque os tempos estão ficando cada vez mais difíceis, estão sendo abreviados, mas eles são sempre herança do Senhor, sempre, 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 né? Então nós aqui em casa temos dois filhos maravilhosos, abençoados, mas antes da Débora nascer, nós tivemos um aborto, né? E depois disso, foi um aborto espontâneo. Depois disso, entre a Débora e o Davi, mais três, né? Enquanto nós tentávamos ter mais um filho, tivemos mais três abortos. E nós dizemos que nós temos 6 filhos, né? Ainda, porque quando nós saímos daquele hospital naquele dia, quando teve o primeiro aborto, nós estávamos muito entristecidos, minha esposa chorava muito. E o Senhor falou claramente para nós que aquele filho ele estava chamando de Enoque, né? Que ele tinha tomado ele para si, né? E que ele está povoando o céu, né? Que um dia nós vamos encontrar. Então nós falamos aqui para Débora e para o Davi que eles vão um dia encontrar também seus irmãos, né? E cremos totalmente nisso, né? Desde o momento da concepção é uma vida, e é uma vida que foi um privilégio nós termos gerado, ainda que eles não nasceram, né? Alguns deles não se tornaram, não vieram à luz nesse mundo dessa forma, não cresceram como pessoas nesse mundo, né? Mas nós cremos que eles sempre são herança do Senhor, são vidas que o Senhor gerou, e ele tem seus caminhos misteriosos, né? E ele nos diz que vai ter, então, que lá vai ter pelo menos um que a gente sabe o nome, né? O Enoque. Vai estar lá, então, beleza, né? É isso que nós cremos, né? E assim também falamos na aula passada sobre Agar e o poço daquele que vive e me vê, né? Falamos sobre Agar quando ela foge da sua senhora Sarai, e quando ela foge com o barrigão, né? Ela acaba quase morrendo no deserto, e ali ela clama, e o anjo aparece e ainda dá uma promessa para a descendência de Agar, para Ismael, né? E ali ela dá nome àquele poço e chama aquele poço de poço daquele que vive e me vê. Então, falamos sobre essa janela de espiritualidade, né? Sobre o que é um poço, né? Um entendimento que temos a respeito de algo, que nós vamos beber desse entendimento, desse poço de espiritualidade. Falamos sobre como a diferença quando nós oramos a Deus e temos essa consciência de que Ele é aquele que vive e nos vê, e que Ele me vê quando estou na minha vida. Eu tenho essa consciência, eu bebo dessa fonte, e que cada poço tinha um nome, né? E é muito interessante isso, como o poço na cultura antiga era fundamental. Hoje estamos voltando a experimentar um pouco disso, dessa questão quando tem falta da água, e a gente tem que ter uma caixa d'água que funcione. Muitos tendo problemas com suas caixas d'água, muitos tendo problema com
com fornecimento de água, tem dia que não tem água para tomar banho, tem para lavar a louça, e assim, né? E são coisas que a gente esteve acostumado a vida toda a simplesmente abrir uma torneira e ali tem a água. No deserto não tinha jeito, se você não tinha água, você estava morto em 3 dias, né? Então, o ser humano aguenta muito pouco sem água. E quando alguém encontra um poço, era algo tremendo, né? Então, essas figuras que nós vamos falando, assim, a cada estudo, você vai perceber que eu toco em alguns pontos que eles comecem, para que eles comecem a gerar uma figura dentro de nós, porque essas figuras elas vão se repetindo em toda a escritura, né? Talvez essa seja a grande dificuldade de se entender o Apocalipse, porque nós temos poucas figuras impressas dentro de nós. Como o judeu tinha isso muito claro, né? A fé hebraica, a emuná do hebreu, ela é muito concreta. Então, se o cara encontrava água, isso era um sinal de uma graça violenta, né? Ele achar água era algo violento. Mas aí já vinham os inimigos e já queriam tomar o poço, ou entulhavam os poços para que ele saísse dali, né? Então sempre tinha essa luta em torno de uma figura que para nós não, se nós não entrarmos dentro da cultura, se nós não nos colocarmos nesse lugar, e aí isso também é tão importante como conversamos aí antes da aula, na questão das viagens, né, de você ir para, por exemplo, para um lugar e você experimentar aquela realidade, né, como por exemplo, quando estivermos em Cafarnaum, e ali onde morava Pedro, assim, a 50 metros para o lado, tinha uma sinagoga, né? A sinagoga onde Yeshua curou o homem da mão mirrada, né? E lá dentro daquelas ruínas, né, foi impossível não chorar, né? Foi impossível não chorar porque eu me coloquei naquela situação, eu me coloquei como se eu estivesse dentro daquela sinagoga naquele dia, há, há 2.000 anos atrás, né? Então isso foi muito forte, foi muito intenso, né? E aí está tanto a importância de nós visualizarmos, né? Não lermos as escrituras apenas, ficarmos com os olhos só fixos no papel, mas nós temos que deixar que a nossa imaginação se torne uma imaginação profética, né? A gente precisa visualizar isso. E de Gênesis a Apocalipse, a escritura é recheada de figuras o tempo todo. Se nós não entendermos a figura, muito dificilmente nós vamos conseguir nos aprofundar no real sentido daquela passagem, né? E frequentemente, por exemplo, né, a mulher do fluxo de sangue. A tradução que nós temos nas nossas Bíblias fala que ela tocou a orla do manto, né? Ela tocou o manto de Yeshua. Quando na mente de um hebreu ele sabe que ela tocou no tzitzit, né? Aquelas franjas que fazem parte do talit que o judeu usa por dentro. As franjas ficam por fora, no manto, né? Simbolizando os 613 mandamentos que estão na Torá, as mitzvot, né? Então, quando a mulher tocou, ela tocou tocou o cumprimento dos mandamentos, tocou na orla do manto daquele que foi o único que cumpriu os 613 mandamentos na sua essência, né? Imediatamente dele saiu virtude e ela foi curada, né? Depois de 18 anos de um fluxo de sangue. O que é o 18 anos, né? Que é o número 18? Por que tem tanto número, né? Então, se a gente faz a gematria desse número, a gente entende que 18 é 6 mais 6 mais 6, né? Um número que está também ligado lá em Apocalipse. Há um outro texto que fala que ela ficou 12 anos com um fluxo de sangue, né? O texto falando de um governo. Quem é a mulher, né? A mulher é a igreja, né? Falando de um governo, ela ficou 12 anos perdendo sangue, né? O que é o sangue na escritura,
né? O sangue é a vida, simboliza a vida, né? Então, nós somos purificados e somos renovados na vida do sangue que Yeshua derramou. Aí um pouquinho para frente, depois que sai virtude dele, ele vai lá e ressuscita uma menina que tinha 12 anos, né? O que é esse 12 anos, né? Quer dizer, uma menina, uma igreja menina que, que estava, entre aspas, dormindo, né? Então ele traz ela, ele diz levanta, né? É, cum, talita cum, né? Levanta, menina. Então, por que a associação 12 anos da mulher e 12 anos da menina? Quer dizer que tem uma igreja que está há muito tempo, uma igreja antiga, que está há 12 anos perdendo sangue, simbolizada pelos judeus, e há uma igreja nova, né? Que está e que está morta, que precisa ser ressuscitada. Então sempre tem essa simbologia de uma que o tempo todo está nos trazendo. Se nós entendemos um símbolo, esse símbolo nós conseguimos interpretar as demais parábolas, as demais histórias, né? Então falamos sobre Agar e o poço daquele que vive e me vê, e que possamos depois disso sempre, né, orar, ou quando vamos cantar, quando vamos nos reunir, que possamos, quando você vai sair para trabalhar, quando você vai trabalhar em casa, mas estar diante daquele que vive e te vê, né? Uau! Bendito nome que Agar deu para esse poço, né? Fruto de uma experiência tremenda. Uma mulher egípcia que experimentou, porque vivia na tenda de Avram, né? Ela agora conheceu aquele cara que ela sempre ouvia falar, né? Então, muito forte isso, né? E falamos também da mudança do nome de Avram para Avraham, né? De como né, fizemos a gematria desse nome, né? De como ele se tornou com essa letra, né? O Re, que é o número 5, né? Na gematria, ele é o número 5, que é graça. E Avraham, o nome dele agora, ele passa a ter, ele passa a somatória do nome dele é 14, né? E é 4 mais 5, então também, que é 4 mais 1, que é 5, que também é graça, né? Então não só ele recebe a letra do Senhor, que é graça, mas o nome dele é graça, né? Juntamente com Davi, que também é 14, que também é graça, os dois que estão listados na genealogia do Mashiach, né? Então, hoje entramos nas regiões celestiais, parte 9, né? E estamos adentrando cada vez mais agora nessa descendência espiritual de Itchak, né? E isso tem que ficar muito claro para nós, que há sempre duas descendências, né? Sempre, sempre. Esse número é tremendo, isso porque sempre há dois caminhos, né? O caminho estreito e o caminho largo. Isso está muito claro para eles, né? Tá? O caminho largo de Esaú e o caminho estreito de Yaakov, né? O caminho largo de Esaú, que sai para o mundão para curtir a vida na promiscuidade, e o caminho estreito de Yaakov, um homem íntegro, honesto, que vive em tendas, que cuida dos negócios da família, né? Assim, alguém, um perfeito, né? Um que faz parte da descendência, né? E assim temos duas linhagens, né? Então, e falamos sobre essa questão da promessa, né? Então eu vou reler esse texto de Gênesis 17:1 até o 8, para que nós possamos contextualizar a questão da circuncisão, que nós vamos entrar na próxima lâmina, né? Sendo, pois, Avram da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Avram e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai.
anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Avram sobre seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Avram, mas Avraham será o teu nome, porque pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Aí, o próximo versículo, o Senhor, para solidificar tudo isso, ele pede algo, mais uma vez, algo concreto. Sempre, sempre. Lembre-se disso, que a nossa fé é uma fé concreta, né? E disse mais Deus a Avraham: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então aqui nós vemos o estabelecimento do sinal mais forte e que até hoje é a marca que o judeu, principalmente o judeu, né, vários povos, alguns povos têm essa característica, têm essa tradição de circuncidar as crianças e desde criança, né, mas para o judeu isso se tornou a marca da aliança deles com Deus. Então, aqui nós vemos que isso acontece antes da Torá, né? Essa é a primeira coisa que nós precisamos sempre lembrar, que isso aconteceu antes da Torá como uma aliança, né? Que o Senhor fez como símbolo agora físico. O Senhor tinha passado pelo meio dos animais, ele passou como uma fornalha de fumaça e fogo. Ele jurou por si mesmo, fez a aliança com Avraham. Mas agora Avraham vai carregar no seu corpo a marca da aliança, né? Isso é muito interessante porque é justamente no pênis do homem, cara, que isso acontece, né? Então, o homem, a vida toda iria tocar, né? Todo dia que vai fazer lá, vai fazer xixi, vai fazer alguma coisa, ele vai se lembrar daquilo. E foi justamente naquilo que é
talvez uma das maiores dificuldades do ser humano, do homem, né? Com a questão da sexualidade, que o Senhor justamente toca nesse lugar. Diz, aí você vai, aí vai ser a marca. Você não vai tirar o seu mamilo, né? Você não vai fazer uma tatuagem com faca no braço. Você não vai arrancar o dedo mindinho. Não. Você vai circuncidar a carne do vosso prepúcio. E todo homem será circuncidado. E isto se será por aliança entre mim e vós por suas gerações. Né? Então, a criança com 8 dias, né? E alguns especialistas, alguns, né, cientistas que estudam a questão da circuncisão dizem, e dos recém-nascidos, dizem que o 8º dia é quando a criança está no nível mais alto do seu, digamos assim, da sua força física pós-parto, né? Pós o seu nascimento. Né? E o número 8 ele significa a novidade de vida. Né? Passou o sétimo dia, depois de 7 dias, no oitavo, o oitavo é Yeshua. Né? O nome de Yeshua é o número 8, né? Que ele é o recomeço, né? É o novo nascimento. Então, estava apontando para uma novidade de vida. Isso se tornou algo extremamente forte, né? É, é, e todos eles então eram chamados para essa circuncisão. E durante todo o tempo em que estiveram vivos, né, Abraão, Jacó, Isaac e suas descendências praticaram a circuncisão. Moisés no Egito praticou a circuncisão. E nós vamos falar alguma coisa a respeito disso, para que essa simbologia, assim como falamos do poço, né, para que essa questão da circuncisão fique bem clara para nós, nós vamos passear um pouco, né, aqui na Escritura, e também vamos falar depois no Novo Testamento qual é essa visão no Novo Testamento, né, como Paulo viu isso, né, porque inclusive Yeshua foi circuncidado, né, ele tinha que cumprir tudo isso. Então, como é isso hoje, né? Então, aqui você pode ver esse sílex, né, que é uma pedra da onde era feita a faca de pederneira, né? Então, você veja que é uma faca, do lado direito você vai ter, né, nas fotos aí você vai ter uma faca bem, né, as facas no modelo antigo, né? É um tipo de rocha, cara, que fica muito afiada, né? Mas era o que não se parece nada com um bisturi, né? Essa aí é a versão mais antiga dos bisturis, né? Porque imagina que para uma faca como essa era usada para cortar o prepúcio de um bebezinho de 8 dias, né? Então, pensa que coisa louca, né? É assim, uma cirurgia com 8 dias que era feita com essa faca. É muito doido, né? Então a criança se recuperava rapidamente porque estava com o metabolismo todo acelerado, né? Mas mais tarde nós vamos ver aqui, eu separei um texto aqui de Josué, né, capítulo 5, do 2 ao 9, que diz assim: Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa por que Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem sido saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação.
os homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Quer dizer, Gilgal, né? Lugar da remoção do opróbrio. Eu acho muito forte isso, porque você veja, o versículo 9 diz, o Senhor diz que hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Se só naquele dia, quando Josué circuncida o povo, já na terra prometida, depois de 40 anos, o Senhor retira o opróbrio do povo. Então eles tinham sido libertos do Egito 40 anos antes. O povo morreu no deserto. O povo que havia nascido no deserto, os filhos daqueles que morreram, não haviam sido circuncidados. Quer dizer, eles ficaram 40 anos sem praticar aquilo que tinha acontecido já lá no Egito, né? Era um povo que tinha saído do Egito, mas ainda não estava vivendo a realidade de uma obediência a Deus e à Torá. Não estavam vivendo justificados em Deus. Não estavam sendo justos em Deus. Isso acontece quando eles entram na terra. Mais uma vez o símbolo de uma novidade de vida, de um novo nascimento. Então eles são libertos do Egito, mas é quando eles entram na terra que eles agora estão capazes de dominar essa terra, de ter um lugar deles, de um lugar de estabelecimento. Eu não me canso de falar sobre essa questão da diferença que há entre o deserto, entre esses três lugares, né? O Egito, o deserto e a terra prometida. Muitos crentes vivem, né? Tem pessoas que vivem escravas do Egito, né? Crentes que estão no Egito, né? Tem crentes que já foram libertos do Egito, mas vivem no deserto. Isso nos fala de uma grande parte da nossa vida, quando nós ainda somos crentes carnais, né? Quando nós ainda há coisas na nossa vida que não alcançaram este lugar de maturidade, em que a palavra está completamente revelada para nós, em que estamos caminhando nos princípios de Deus, né? Aquilo que, por exemplo, Yeshua disse que nós deveríamos fazer discípulos, né? Quando você começa a fazer discípulos verdadeiramente, algo muda na sua vida. Há algo que muda quando você obedece. Há algo que muda quando o seu entendimento passa a praticar uma verdade espiritual. Não é algo apenas de um conhecimento mental, mas é de um estabelecimento de uma mentalidade em que você anda nela. Você não apenas conhece, como Jó disse que antes eu te conhecia de ouvir falar. E Jó era um justo, né? Era um justo, mas ele só conhecia de ouvir falar. Mas quando ele passa pelo processo, ele diz: agora os meus olhos te veem. Então há uma diferença, há um lugar na vida dele que foi ultrapassado, né? Ele passou de um lugar para o outro. E isso significa ser um hebreu. A palavra ivri vem do nome Ever, né? Um dos homens, se não me engano, o quarto depois de Noah, né? Era Ever, né? Da onde veio o nome Ivri,
o hebreu, né? Avraham, o ivrit, né? O ivri, que significa aquele que passa de um lugar para o outro, que transporta, que, que, que passa de um lugar para o outro. Como eles passaram de um lado do Jordão para o outro lado, né? Eles foram transportados de um lugar que antes era o deserto para um lugar que teoricamente ainda é deserto, mas é a terra prometida, né? Que é um lugar desértico, não como o deserto era, um lugar extremamente seco, mas que o Senhor disse que lá, nesse lugar vocês vão ser estabelecidos. Nesse lugar você vai comer do fruto da terra. Lá você vai construir casa, lá você vai desenvolver a sua família, você não vai ficar dando voltas no deserto. E muitos crentes dizem assim, cara, porque o deserto faz uma apologia ao deserto, sabe? O deserto, ele existe nas nossas vidas como um lugar de ordenação. É no lugar, no deserto onde nós somos ordenados. A palavra deserto no hebraico é a palavra Bamidbar, né? Que tem a palavra davar dentro dela, que é a palavra. Davar é a palavra, né? E davar é o Senhor com Moisés, e falou o Senhor com Moisés, né? E o davar se fez carne e habitou entre nós, né? Então a palavra, que foi traduzida como logos, né, é davar. E deserto é bamidbar, né? Na palavra, na ordem, na ordenação. É o lugar onde todas as coisas que não são caem, se dissipam porque elas não são importantes no deserto. Carregar uma mochila cheia de coisas, de pertences, não servem para nada no deserto, né? O que você precisa de verdade no deserto, né? Uma proteção para de dia, uma proteção para de noite, água, comida, e quanto mais leve você tiver, melhor, né? Então, no deserto caem as nossas divisas. No deserto que muitos dizem assim, nossa, mas é quente. Justamente, é esse calor que está nos forjando, que está tirando as impurezas. Porque nos últimos dias ele se assentará como um purificador de ouro e de prata, para tirar toda a escória, tudo aquilo que não é, tudo aquilo que não, toda a sujeira, tudo aquilo que não presta em nós, porque ele vem buscar uma noiva sem mácula, nem mancha, nem ruga alguma, né? Então ele vai tirar. Não, nós temos que largar mão dessa ideia de que nós vamos com ele, vamos estar com ele de qualquer jeito. Não existe isso. Não existe. Lembra das 5 virgens, né? As nécias, né? Que porque elas tinham até a lâmpada. Acabou o óleo, elas não tinham o refil do óleo, né? Quer dizer, olha como isso é preciso, como isso tá falando de detalhes, né? O Senhor vai vir e vai dizer assim, cara, você tem que estar não basta você ter o odre, ele tem que ter vinho, né? Ele tem que ter vinho. O odre não foi feito para ficar pendurado, né? A sua mentalidade, ela primeiro tem que ser transformada para depois ser cheia de um vinho que tem que servir para algo, e o vinho não é suco de uva. Ele não é o suquinho. Porque senão ele tinha dito que seria suco. Mas ele disse que era o vinho novo. Ele tem que se tornar um vinho experiente, um vinho bom, um vinho mais velho, o vinho que é melhor, né? O vinho que é o vinho da experiência, que tem sabedoria, que embriaga no sentido bom, né? No sentido bom, não o suco, porque o suco não acontece nada, né? O suco não, ele é suco, né? Então a vida no Senhor é forte, é uma vida forte, é uma vida que você não pode se conformar com uma canção que não manifesta o governo de Deus para o tempo presente, né? Se nós pensarmos a música do mundo, né? Você não precisa me responder aí, né? Mas ela é forte ou fraca, né? É forte. É uma música de governo, é uma música que está imprimindo uma mentalidade
poderosa nas pessoas o tempo todo. Né? É o Grammy, é o não sei o que, é quem ganhou não sei o que, é a fulana que vem, cara, que ela tem uma postura no palco, cara, com luzes, com não sei o que, com frases, com defendendo uma bandeira, tem toda uma questão que é forte. Né? Então nós temos que ter, cara, nós temos que pensar, entender qual é a mentalidade do Espírito para esses dias, para manifestar esse governo de Deus na terra nessa mesma intensidade. Porque não é possível que aquele que venceu, né, seja mais fraco, a manifestação dele seja mais fraca do que aquele que está no mundo. Não faz sentido isso. Então, nós não estamos aqui para dizer isso ou aquilo. É importante nós termos a mentalidade. Você e eu precisamos entender o que ele está construindo em nós, para que nós venhamos a manifestar esta vida no Espírito, nessa grandeza. Né? O Evangelho, ele funciona, queridos. Ele foi feito para funcionar perfeitamente, perfeitamente. E o nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, bendito seja o seu nome eternamente. Ele disse: rios de água viva fluirão do seu interior. E eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E poderíamos aqui citar textos e textos e textos e textos. Né? Ele diz assim: tomai de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Tomai de mim o meu jugo e o meu fardo, que são leve e suave. E quantas vezes nos pegamos, cara, tentando produzir a vontade de Deus, produzir aquilo que é espiritual, que só o Espírito pode produzir. Né? E isso é leve. E muitas vezes nos sentimos pesados. Quantas vezes fazendo coisas, quantas vezes você sentiu, sem talvez saber mas sentiu o peso de fazer uma obra morta, uma obra que não está gerando vida. Ah, mas a igreja precisa. Ah, mas o fulano tem uma necessidade. Mas irmão, irmã, querido, santo, santa de Deus, isso é para ser feito? Ou o Espírito está produzindo isso? O Pai está fazendo isso? Né? Porque Yeshua chegou naquele poço, né? No poço de Betesda, se não me engano, onde tinham 200, 300 pessoas doentes naquele lugar. E só curou uma só. Ele não tinha compaixão de todas? Não amava todas elas? Claro que amava. Mas ele curou uma pessoa só. Né? Porque ele era leve. Ele não tinha necessidade de demonstrar que ele era alguém. Ou fazer qualquer coisa para tentar provar. Transformar pedras em pães. Para quê? Para mostrar para Hassatã. Tipo, tá aqui, ó. E meu pão ainda é fera. Né? Não. Né? Então, lembre-se de caminhar. Não são muitas coisas que o Espírito nos pede, ou naquilo que temos que fazer. Yeshua disse algo interessante. Ele disse assim: Miriam escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Uma coisa só é preciso, né? E é estar aos pés de Yeshua, né? Aos pés dele. E a partir daí, o que ele quiser produzir, se ele quiser te usar uma vez só em toda a tua vida, tá bom. E se esse uma vez, cara, talvez você ganhe o Paulo, entendeu? Imagina só, né? Um Barnabé que andou ao lado de Shaul, né? Que pegou Paulo e disse: eu vou andar com você, cara, e levava ele nas sinagogas, nos lugares, e dizia: esse cara que perseguia a igreja, eu tô dizendo para vocês que ele tá convertido, mano, que ele é de Deus. Todo mundo já ia pro canto, né, da sala, já esperava já ser morto, né? Já chegava: o cara tá chegando aí, e ferrou, né?
E o Barnabé chegava e falava assim, cara, esse é nosso irmão agora. Ele se converteu, ele é uma bênção, cara. Ele é uma bênção. E imagina o que esse cara fez, né? Paulo, Paulo fez tudo o que ele fez, evangelizou 65% do mundo conhecido da época. Mais de 200 milhões de pessoas foram alcançadas, direta ou indiretamente, pela vida de Paulo. E Barnabé fez tudo isso e mais o Paulo ainda, né? Porque ele foi quem deu suporte, foi o pastorzão na vida de, de Paulo, né? Veja como o corpo funciona, a importância, né, do corpo. Então, é, deixa eu tentar aqui agora voltar, né? Deixa eu tentar voltar aqui pro. Então falamos sobre a questão de que depois de, né, continuamos aqui de como o Senhor tirou naquele dia o opróbrio do Egito depois de 40 anos, né? 40 anos eles ficaram e naquele dia o Senhor tirou o opróbrio. Você vai ter uma passagem na sua vida. Se você ainda não fez essa passagem, se você não fez o ever na sua vida, não fez o ivri, né? Se você não passou de um lugar para o outro, ore por isso, anseie por isso, para que a sua mentalidade seja trocada, sabe? Muitas vezes a gente sonha e não sabe interpretar. Muitas vezes a gente recebe uma palavra e não sabe o que significa. Muitas vezes a gente tem a clara sensação de que o Espírito está comunicando algo, mas não conseguimos ligar os pontos. Tudo isso faz parte de um chamado do Espírito para que passemos de um lugar para o outro, aonde você vai interpretar, aonde você vai entender, aonde a palavra vai se tornar rica na sua vida e você vai conectar todas as coisas, vai entender os dons espirituais, os ministérios, o funcionamento do corpo. E isso não é um entendimento mental, não é isso sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre uma manifestação de um governo interior, de dominar uma tecnologia espiritual, porque você está num novo lugar. Você não está mais posicionado no deserto. Você foi transportado do deserto para além do Jordão, para dentro da terra. Te abençoo para que você continue crescendo, sendo esticado, para que o fogo continue arrancando aquilo que não é da sua vida, arrancando toda impureza. Dói, meu querido, dói, minha querida, dói, arranca. Mas isso, sabe, para aquele que ama o Senhor, né? Acho tremendo isso, essa palavra. Para aquele que tem fome, né? Até o amargo é doce, né? Para aquele que tem fome das coisas espirituais, tem fome. A palavra muitas vezes ela entra e ela vem e desce, começa doce e depois fica amarga, né? Porque ela começa a trabalhar dentro de nós, para nos mudar, para nos quebrar, para nos levar a um lugar, a um estabelecimento. Você nasceu para esse estabelecimento. Você nasceu para ser alguém da terra, né? Uau! Te abençoo, né? E aqui nós vemos a Moshe e a circuncisão. Eu queria falar um pouquinho sobre como isso era tão importante aos olhos do Senhor, a questão da circuncisão. Era e é, né? Nós só vamos ver algumas mudanças, né, de interpretação, mas veja a importância nesse texto quando Moshe, depois de ter ficado diante da sarça em que o nosso pai falou com ele. Alguns falam que ele ficou 7 dias diante daquela sarça, né? E ali ele recebe um chamado para libertar o povo no Egito. Mais uma vez voltamos à questão da libertação, de sermos libertadores, como Avram foi um libertador não só para Lot, o seu sobrinho, mas como para todos aqueles que tinham sido cativos pelos 4 reis opressores de Gênesis 14. Né? E aqui Moshe já falou com a sua esposa e eles saíram em direção ao Egito. E olha o que acontece.
E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou-o a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então Moisés sai em direção, começa a caminhar em direção ao Egito, e aonde ele encontra uma luta? Dentro de casa, né? A esposa, o Senhor primeiro quer matar, né? Quer matar o filho, né? Quer matar o Gerson, e a Zípora fica indóida, né? Pega uma pedra, vai lá, circuncida o menino e joga o prepúcio aos pés, né? E lançou-o a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Quer dizer, ela não tinha entendido que era algo que o Senhor estava fazendo, né? Mas Moisés falou: o menino tem que ser circuncidado, né? Por isso ela foi lá e fez, né? E desviou-se dele. A partir desse momento nós não encontramos mais Zípora, até quando posteriormente Moisés já saiu com o povo do Egito, e o sogro dele, Jetro, vem com Zípora e traz os filhos junto, né? Então nesse momento há uma separação. Zípora volta com os seus filhos, cara, para a terra de Midian, né? Porque a gente não vê mais ela no texto, e depois ela aparece com o seu pai quando eles já estão voltando do Egito, da libertação do Egito, né? Mas olha o que ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então a circuncisão era o símbolo máximo da aliança de Deus, do homem com Deus, dizendo: não, nós somos de Deus, então todos os homens são circuncidados, os que são de Deus. O que não era extirpado do povo, era morto, né? Ou era banido, né? Porque não praticava a circuncisão. Então olhe como é forte esse texto, né? O Senhor sai, o anjo do Senhor, né? Alguns falam, né, algumas traduções, sai para matar o piá, né? Então, porque o Moisés era circuncidado desde criança lá no Egito, né? Então, a circuncisão hoje, né? Gálatas 5:1. Então agora nós vamos ter uma pequena mudança, né? Porque agora, como tudo na Escritura, né, tem um antes e um depois da morte e ressurreição de Yeshua. O princípio continua valendo, mas qual é a forma, qual é a interpretação que Paulo tem? Porque Paulo interpreta o Yeshua físico. Ele não andou com um Yeshua, ele não andou com Jesus físico. Ele interpretou o Jesus físico, né? Que os outros apóstolos andaram, ele não andou. E olha o que ele diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha que forte esse texto de 5:2. Nós vimos a força que a circuncisão tinha na vida de um judeu, e Paulo está dizendo que aquele que se deixar circuncidar, Cristo nada vos aproveitará, né? Então eu queria dar uma paradinha aqui, né? Vamos continuar lendo o texto, mas eu quero falar um pouco sobre essa questão. E ele continua aqui: e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor.
porque eu quis entrar nessa questão tão forte de Paulo, falando aqui, ele não está falando contra a circuncisão, mas ele está interpretando o que é a circuncisão para hoje, né? Porque nós vamos encontrar nesse caminho, e vocês sabem que eu já tenho falado para vocês, eu sou apaixonado pelas letras hebraicas. Cara, eu amo a Torá de Deus. Eu amo a Torá do nosso Pai. Yeshua é a Torá viva que andou sobre a terra, né? Ele é a palavra viva, o Logos que se fez carne. Mas nós vamos encontrar cada vez mais um povo que está como que nunca leu Gálatas, né? Que só assim, só isso para explicar, talvez para explicar. Pessoas que já tiveram uma experiência com Deus, com Yeshua, que, que, que já tiveram um encontro com Yeshua, que tem o Espírito, mas que tem procurado se justificar pela lei. Olha o que ele diz no versículo 5:4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Né? E no versículo 2, eu acho muito forte que ele diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então nós vamos encontrar um povo, cara, que está querendo se aperfeiçoar na carne. Porque essa é a conotação do livro de Gálatas. Essa é a grande frase que define o livro de Gálatas. Quem vos enfeitiçou a vós outros? Quem fez isso com vocês? Porque tinha um grupo de judaizantes tentando fazer com que todos os gálatas se circuncidassem, para que eles cumprissem a lei. E Paulo está dizendo como que vocês, começando pelo Espírito, vocês estão tentando se aperfeiçoar na carne. Cara, que esses que estão fazendo isso com vocês, que eles mesmos venham a ser... que eles diz assim, que eles venham até a se mutilar. Tomara que eles se mutilem. A palavra aí é tomara que eles cortem fora. Nesse afã que eles têm para se circuncidar, tomara que eles arranquem fora e virem eunuco. Tomara que aconteça isso com eles, para ele ver, já que eles querem tanto isso, se aperfeiçoar na carne, né, que eles se mutilem. Né? Então, essa é uma tônica que nós vamos encontrar nos últimos dias, de pessoas que não só... Porque uma coisa é eu amar a Torá de Deus, mas eu tenho que interpretá-la como Paulo interpretou. Porque ele diz em Corinto que o judeu, apesar de cumprir tudo isso, de ser o povo que foram chamados como os oráculos de Deus, eles a grande maioria, sem Yeshua, eles têm um véu que os impede de enxergar. Os seus olhos estão vedados. E isso acontece com todo crente que tenta se aperfeiçoar, se justificar pela Torá. Né? Ele diz assim, olha, aquele que começar a guardar um preceito da lei tem que guardar toda a lei. De Cristo da graça você caiu. Você está separado de Cristo. Então, veja quão forte é isso. Nós estamos falando de um homem que comparado com demais judeus, ele era uma monstruosidade. Ele manjava da Torá como ninguém. Ele estava para ser, ele era cotado para ser o novo, digamos assim, um sumo sacerdote, né? Ou um líder dos líderes dos fariseus, né? E ele, quando ele se converte, ele tem essa interpretação, né? Ele começa a falar da circuncisão, dizendo que ela não é mais para acontecer dessa forma. Então, se continua valendo, Ale, como é que funciona essa parada? Mas então, como é que funciona esse negócio de que tem Torá, mas ao mesmo tempo, como que a gente interpreta isso?
né? Como que isso continua valendo? Como que lá atrás tem dízimo e agora não tem mais? Como é que funciona o dízimo agora? Né? À luz de Cristo. Porque é isso que Paulo está fazendo. Né? Então a circuncisão, nós temos que interpretar da mesma forma que ele está interpretando. Que é essa próxima lâmina agora. Né? Aliás, depois dessa, né? Nós temos uma circuncisão aqui realizada na Ásia, né? Mais ou menos em 1870, né? Então você vê ali um menininho sendo circuncidado por um grupo de, de anciãos, né? E a interpretação de Paulo, cara, no livro de Romanos, né? Que é a circuncisão do coração. Então olha o que ele diz, interpretando a Torá, dizendo a Torá está valendo ainda, né? Mas ele faz a mesma coisa que o Senhor falou, que seria na nova aliança. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Mas como que a gente guarda a lei e aí a circuncisão se torna circuncisão? Né? Olha como o que ele diz, porque não é o judeu o que é o é exteriormente, falando da circuncisão, né? Nem é circuncisão ao que há que o é exteriormente, na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A lei de Deus é eterna e vai funcionar eternamente. Mas ele faz essa passagem. Ele diz: Yeshua fez e ele era a Torá viva. Ele tinha que ser o judeu perfeito. Mas hoje, quando ele sobe, ele nos envia o seu Espírito. E pelo Espírito nós vamos viver hoje nós vivemos na nova aliança, aonde a Torá é uma Torá do coração, impressa no nosso coração e na nossa mente. Né? Eu não me canso de falar essas coisas. Sou ousado para falar que, como Paulo falou, né? É bom que a gente repita as mesmas coisas para que isso fique tão gravado dentro de nós. Porque nós vamos encontrar essas lutas nesse dia. Pessoas que vão estar tentando se justificar pela Torá. E quando fazemos isso, nós anulamos a cruz do nosso Mashiach. Nós anulamos o seu sacrifício, que foi justamente por isso. Né? Então, se você ainda tem uma dificuldade de interpretar, de entender essa mudança na lei, né? Essa mudança de interpretação, leia o livro de Gálatas todo por essa perspectiva. Se você tem essa dificuldade ou se você está sendo chamado para entender isso profundamente, porque isso vai ser uma das tônicas dos últimos dias, né? Porque nós vamos encontrar muitas pessoas se judaizando, né? Tentando se justificar, porque é mais fácil cumprir a lei, entre aspas, né? Porque nenhum homem consegue fazer isso na carne, mas é mais fácil nós cumprirmos a lei do que nós ouvirmos o Espírito. É mais difícil viver na graça, porque nós fomos treinados para sermos justos por nós mesmos, né? Andarmos na nossa justiça própria. Né? Só que quando nós andamos na nossa justiça própria, nós fazemos como os piores dos fariseus. Né? Nós jejuamos e criticamos aqueles que não jejuam. Né? Nós oramos e criticamos aqueles que não oram. Nós achamos que não oram. Né? Nós achamos que nós somos mais santos do que os outros. Né? Nós achamos que nós somos... enfim, para nós sempre tem uma justificação, uma justificativa, uma argumentação, uma desculpa, mas para os outros é o chicote. Né? Então, e aí quando eu começo a viver nessa leveza de graça, eu entendo, cara, a interpretação. Sempre pergunte para o Senhor, fale assim: Pai, isso que era lá no Tanar, eu sei que isso era sombra das coisas que viriam de vir. Qual é a realidade disso?
Qual é a realidade do cordeiro, do animal que era sacrificado? Qual é a realidade dele no Novo Testamento? Qual é a realidade em Cristo? Né? Qual é a realidade no Espírito? Lá atrás tinha o dízimo, qual é a realidade hoje? Né? Lá atrás tinha tal coisa, qual é a realidade hoje? Lá atrás tinha um templo, qual é a realidade hoje? Sempre veja isso dessa forma. Aí a figura vai estar cada vez mais fixada dentro de você. Ela vai trazer detalhes e vai trazer riqueza para a sua fé, porque lá está a base, lá está o fundamento, mas aqui está a realidade visível, né? Então, no Espírito, né? Então, busque isso. Ore assim que o Espírito, ele quer nos ensinar, ele quer te ensinar, ele quer, tá? Ele quer te ensinar, né? Prosseguimos. Gênesis 17:15, né? E disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Então aqui nós vimos no estudo passado como o Senhor mudou o nome de Avram e de como agora o Senhor muda o nome de Sarai, né? Então, Vaiomer Elohim el Avraham. E disse Elohim a Avraham: Sarai, Esterra, Sarai, tua mulher, lo tikra, não chamarás et shema Sarai, ao seu nome Sarai, que Sarai Shema, porque Sarai será o seu nome Sara, né? Sara, seu nome. Então, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Olha que interessante que o Senhor muda o nome dela, mas ele explica o porquê, né? Porque eu a hei de abençoar. Então, tem algumas coisas que um judeu acreditava que mudavam a vida de uma pessoa. É, 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 quatro coisas, basicamente, né? E uma delas era a mudança de nome. Que quando alguém tinha seu nome mudado, as coisas da sua vida passada, antes da mudança do nome, ficavam para trás, né? Então, aqui o Senhor está querendo fazer algo, mas ele precisa mudar dentro dela. Ela precisa entender. E essa questão interna, ela precisa ser chamada de um jeito diferente para que ela possa crer de uma forma diferente. E isso acontece muitas vezes em nós. Nós precisamos entender processos, precisamos discernir processos interiores para que a gente possa entender. Se eu fico eternamente acreditando que o deserto é o meu lugar de habitação, eu vou ser um cara do deserto, né? Mas não, tipo um João Batista, né? Foi para o deserto, era o que ele tinha que fazer, mas ele está simbolizando que um dia ele vai batizar um homem que vai ser a própria terra prometida, Yeshua. Ele é o último homem da velha aliança, o último homem de Deus da velha aliança é João Batista, né? Yohanan, né? O imersor. E ele passa o bastão para Yeshua, né? Então ele batiza Yeshua. Por isso que Yeshua, João Batista queria ser batizado por Yeshua. E Yeshua diz não, para que se cumpra toda a justiça. Olha a consciência que Yeshua tinha de uma sequência espiritual. O homem de Deus naquele momento na terra não era Yeshua, era Yohanan, o imersor. Ele era a autoridade de Deus. Ele estava preparando o caminho, né? E Yeshua está chegando agora. E ele está chegando agora e ele se entrega, ele se abaixa, ele mergulha naquelas águas para ser imerso, batizado pelas mãos daquele que seria o último homem de Deus da velha aliança. Então,
acontece um processo interior. Quando o Senhor abre os céus e fala com Yeshua, vai dizer: Eis o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Dizendo na frente de todo mundo, os céus se abrem e o Pai fala. O Pai fala. Cara, é demais. Não é, ali não era nenhum espírito ainda. Era o Pai falando, cara, né? Imagina a grandiosidade disso, né? E ali ele imprime dentro de Yeshua a identidade a qual ele iria andar por todos os seus dias. Ele precisava dessa força interior para caminhar. Ele precisava saber quem ele era, de qual a linhagem espiritual. Uau! Imagina um homem que sabia quem era a mãe dele, mas ele sabia que o pai dele, Yosef, José, não era o pai biológico dele. Ele andou a vida inteira como um filho adotivo, né? Yosef o adotou como filho, né? Cara, foi um pai, acredito que foi um pai maravilhoso, que ensinou as escrituras, o que ele sabia e levava na sinagoga e ajudou Yeshua em todas as coisas como homem, como um, como um, como um varão mesmo de Deus, como um homem. Ensinou hombridade para Yeshua, uma profissão e todas as coisas de um homem natural, como um homem deveria ser, né? Mas nesse dia, no batismo, Yeshua ouve o próprio Pai dele, o Pai Celestial, que enviou seu Espírito com a semente espiritual para impregnar Miriam, né? Para que nascesse de uma mãe, da semente da mulher, se cumprisse a Escritura, e da semente de Deus, né? Uma semente espiritual. Então, ele nós precisamos visualizar essas coisas, né? Essa força interior foi dada para ele naquele momento. Aí o próximo versículo, ali em Lucas capítulo 4, e o Espírito o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não tem mais dificuldade com Rassatã, com luta espiritual, mano. Você sabe quem você é. Agora você vai andar numa nova realidade. Então, quando o Senhor fala para Abraão, Sarai não vai ser mais Sarai, mas será Sara o seu nome, né? Sarai. Então você vê aqui em vermelho nós temos um Yud no final da palavra. Lembra-se sempre que é da direita para a esquerda, que lemos no hebraico. Então nós temos Sar, que é a palavra príncipe, né? Ou princesa, né? Sarai, né? Aqui lembra que Yeshua é Sar Shalom, o príncipe de Shalom, né? Aqui Sarai, então você vê a raiz em preto aqui da palavra Sar, né? Sarai. Então vamos ler aqui Sarai, né? Então a leitura é assim que a gente faz, né? Então o Shim, né? Aqui com o ponto no lado esquerdo, daí tem som de S, né? O Kamet, A, o Resh, R, né? O A de novo, Ra, I, né? E esse I no final, né, é um sufixo de posse, né? Então, minha princesa, né? Então, Sarai é o que? Minha princesa, né? A somatória na sua gematria, como fizemos do nome de Avraham, né? 300 do Shim, né? 300 do Shim, 200 do Resh e 10 do Yud, 510. 5 mais 1 igual a 6, o número do homem. Então, ela era minha princesa. Ela era a princesa de alguém, né? Primeiro do seu pai, Nahor, né? Harã, e depois a princesa de Abraham, né? Ou princesa até do Senhor, mas minha princesa. Agora ela passa a ser Sara, né? Então ela tinha um Yud aqui, e agora esse Yud é trocado
pela mesma letra que Avraham tem no seu nome agora, né? Um Re, que é o número 5, que simboliza graça. Ela também recebe graça no seu nome, né? Então, Sará, né? Com um leve aspirar no final, Sará. Diga aí, Sará, né? Sará, né? Princesa. Ela é princesa agora, né? Então, ela passa de ser a princesa de alguém para ser princesa, né? Para ser uma princesa mesmo, né? Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então agora ela passa a ser princesa, né? Olha que lindo, né? A nossa matriarca, né? É, e aí nós temos do Shin 300, o Resh 200 e agora um Re, que é 5. Então temos 505. 5 mais 5, 10. Né? É 1 mais 0, 1. Ela passa a ser 1. O que significa esse 1? Né? O número indivisível. Né? Que ela passa a ser a mãe, né, das nações. Ela será mãe dessas nações, desse povo espiritual. Quer dizer, como o Senhor é um, ela passa a ser uma mãe espiritual, né? Simbolizando a restauração do que seria do que Eva, que foi a mãe de todo vivente, né? Assim ela começa agora, ela passa a ser a mãe de todos os da fé, né? Através de Itchak, assim como Miriam se torna mãe de Yeshua, né? Bendito o fruto do teu ventre, Yeshua, né? Ela passa a ser a mãe, né, de Yeshua, cara. Tremendo isso, né? Então, as mulheres de Deus, né? Mulheres de Deus, né? Nas escrituras, tremendo, né? E Itchak, continuamos agora, voltando ao texto, porque o texto ele começa falando de que ele teria um filho, daí entra em outro assunto. Daí agora voltamos novamente à questão de que o Senhor passa a falar de novo que ela será uma mãe, né? E Avraham, então, o que acontece com ele quando ele ouve isso? Porque agora ele já tem um filho, ele já tem Ismael, né? Então caiu Avraham sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara, da idade de 90 anos? E aí nós já vemos que naquela época, homens e mulheres de 90 e 100 anos já estavam bem desgastados, bem velhos também, né? Então aqui eles já tinham vivido muito, né? 90, 100 anos de vida, né? Então, e disse Avraham a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. Avraham tá meio incrédulo aí, né? E ele diz assim: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. Quer dizer, Ismael já está aí, Senhor, né? O que o Senhor está falando de Sara? Vai dar um filho aos 90 anos? Que Ismael viva, Ismael, olha, o Ismael tá aí, ó, um piazão, fera, forte, né? Flecheiro, né? Eu amo esse guri, cara, tá, esse piá, né? E, e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Itchak, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então a gente vê assim que o Senhor aqui está consertando a mente de Avraham. Na verdade, Sara, não fala mais Sarai. O Senhor, ele não tem dificuldade, ele não tem esses problemas que a gente tem. O Senhor fala uma coisa contigo e você vai lá perguntar. E daí passa um tempo e já não está mais acreditando. Hoje está cheio de fé, amanhã já não está de novo. Não, aqui, ó,
ele não tem dificuldade. Ela não é mais Sarai? Não é mais Sarai, acabou. Nunca mais ela é chamada de Sarai. Passa a ser Sara. E assim nós deveríamos entender, né? Aqui o Senhor não está dando possibilidade de negociação com Abraão, né? Abraão tenta jogar a ideia de que Ismael, ele está aí, Senhor, nós estamos cansados, nós já estamos velhos, a gente não quer mais, já não tem mais força nem para ter relacionamento sexual, estamos acabados, né? Assim, não tem mais nada. E o Senhor diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Essa é a vontade do Pai. Agora o Senhor vai fazer isso, cara. E ele está consertando a mente de Abraão. Porque ele quer gerar um filho não de uma egípcia, mas de uma Shem, uma Shemita, né? Ele quer gerar um filho da promessa. E esse é o nosso ponto aqui, que tem algo dentro de nós que não que aquilo que é mistura dentro de nós, cara, não gera Isaac. A mistura dentro de nós não gera Isaac, só gera Ismael. Você pode ter até uma boa vontade, um desejo bacana, mas o reino de Deus não se move por boas vontades, por ideias bem calculadas, por concílios de homens, por café de pastor. O reino de Deus não se move pelas baboseiras dos homens, pelas invenções dos homens, pelas invenções de tentar ser igreja que o homem tenta fazer. O reino de Deus já está estabelecido. Nosso Pai, ele tem, o projeto já está pronto desde antes da fundação do mundo. O plano já está firmado, o material já está comprado, os trabalhadores já foram chamados, né? Já tem fila para ver quem vai ser escolhido, né? Então cabe a nós estarmos prontos para aquilo que ele está querendo. Abraão, você está pronto? Sara, tua mulher, vai te dar um filho, mano. E chamará o seu nome Isaac. E com ele estabelecerei a minha aliança. Não com Ismael. Com Isaac. Com Ismael, Senhor? Com Isaac. Mas Ismael, com Isaac. Mas, não, mas se veja, a Igreja Católica e os espíritas e os muçulmanos e os evangélicos e os macumbeiros, cara, tudo é a mesma coisa, todos os caminhos levam. Não leva. Desculpa. Cara, quem não sei quem vai se sentir ofendido, quem não vai. Não leva, não adianta. Com ele estabelecerei a minha aliança. O Senhor não abre negociação, queridos. Não tem. Isso é duro. Mas se veja a igreja dos homossexuais. Cara, não existe isso, velho. Não existe. Não tem saída, não tem jeito. Mas eles vão olhar esse vídeo aí, cara, você vai. Não interessa, velho. Não interessa. Não faz diferença. Cara, o que a gente acha não muda o olhar do nosso Pai, a visão do nosso Pai, o que ele está construindo, cara. Não, o que o Yeshua HaMashiach fez na cruz está consumado. Já está consumado. Mas você veja, o casamento pode ser. Não tem jeito, mano. A gente não tem como mudar as coisas que são dele. São imutáveis. Imutáveis. Né? E se não entendemos, beleza, até a ignorância por um tempo, ela é aceita. O tempo da ignorância. Mas depois que passou o tempo da ignorância, nós não temos mais desculpa. Então a nossa fé ela tem algo que já estabelecido. Cabe a nós nos adaptarmos e entrarmos naquilo que é dele. Porque não tem como a gente fazer igreja e nós tentarmos viver e fazer do jeito que a gente acha bonito. Porque todo mundo agora vai ser uma outra coisa que nós vamos tratar até o final.
Até o último minuto nesse mundo, cara, nós vamos estar dessa forma. Isso vai crescer tremendamente. Do que as pessoas acham que é. Porque todo mundo acha que tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Né? Todo mundo. Né? O cara não entende nada do negócio lá no Facebook, cara. Ele olha na Wikipédia e traz uma respostinha lá. Né? Ou a pessoa pergunta lá como que funciona um compressor de ar do não sei o que. O cara vai lá e ele acha que ele entende daquele negócio e ele fala, dá a opinião dele. As pessoas já não têm mais a humildade para dizer, assim, olha, querido, eu não entendo disso. Não sei como é que isso funciona. Né? Parece que todo mundo tem que entender de tudo. Né? E se veja, a palavra, ela não dá margem para que a gente faça segundo o que a gente quer. Né? Por isso precisamos mais do que nunca de conhecer as Escrituras e termos bons métodos de interpretação como temos falado aqui, né? Da questão de, por exemplo, como que eu interpreto, se hoje eu peco, o que eu faço? Eu tenho que matar um cordeiro, né? Para ter o meu pecado perdoado? Por, não, porque Yeshua já derramou o seu sangue. Mas está lá na Torá que precisa matar se você quiser ser perdoado. Né? Se você quiser ter o pecado coberto. Está na Torá. Mas, segundo a interpretação que temos de que a morte de Yeshua, ele se tornou o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, né? Não só cobre, mas tira o pecado do mundo, é uma interpretação espiritual. Mas ela é uma interpretação bíblica, escritural. Né? Então, porque já teve gente, cara, há poucos anos atrás, tinha uma polêmica grande de evangélicos que começaram a sacrificar, né, animais porque acreditavam, cara, que era necessário. E fundaram uma nova seita, cara, dizendo, cara, que precisava voltar ao regime de sacrifícios. Né? Porque está escrito na Torá. Entende? Então nós precisamos, cara, nós precisamos crescer escritura e espírito. Escritura e espírito. Continuamos. E quanto a Ismael, olha, o Senhor não esquece Ismael. Né? Também te tem ouvido. Por quê? Por que o Senhor está ouvindo Abraão? Porque Abraão, o pai escolheu Abraão. Abraão entendeu e aceitou e está andando com o pai. Então o pai não está alheio ao coração de Abraão. Ele vê que o coração de Abraão, seu amigo, está doído por causa de Ismael. Ficou doído agora. Mas quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. Ponto. Acabou. Acabou. Aqui não tem mais. Né? A qual Sara vai dar à luz nesse tempo determinado no ano seguinte. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaque. Ah, mas os muçulmanos, eles acreditam que eles são o povo de Deus também. Cara, cada um acredita no que quer. Né? Mas aqui nós, cara, cremos, eu creio na Torá. Eu creio, cara, cara, essa é a fé do meu Senhor. Né? Meu Senhor é descendente de Isaac. Né? Yeshua HaMashiach é descendente de Isaac, não de Ismael. Né? Por isso eles também não creem nele como filho de Deus, e apenas como um profeta. Né? E Gênesis 17, 22. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Quer dizer, o Senhor tinha agora descido para falar com Abraão. Né? E falou com ele. E a última coisa que ele falou, ele falou e acabou de falar. Ele falou isso. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac. Então, isso que é assim que é. Né? Então, e a obediência imediata de Abraão. Gênesis 17, 23 ao 27.
Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, e os comprados por dinheiro ou estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então aqui muito interessante, que Gênesis 17, 24, Abraão era da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. 9 mais 9, 18. Né? 666. Né? Então ele foi, né? 99 anos também é antes do 100. Né? Quer dizer, é o 9, que é a finalização, mais 9, finalização, a finalização das finalizações. E aí ele entra no 100, que é 1. Né? Que é 1. É 1 vezes 100. Né? É 10 vezes 10. Né? Então, o que isso fala? O 10 é um estabelecimento, é uma redenção. O número 10 fala de redenção, estabelecimento. E agora ele se torna 1 de novo. Né? Então, aqui, redenção. Né? Você quer anotar aí? Redenção. Né? Estabelecimento. Né? E ele se torna 1 agora, né? Porque agora com 100 anos vai nascer Isaac. Você veja que olha que interessante, mas Alexandre, você fala tanto dessa questão de você sempre usa os números e gemátria, né? Tá sempre falando com a gemátria, porque a gemátria não falha, mano. Ela não falha. Se o nosso pai colocou na Torá que ele tinha 99 anos, né? Quando foi circuncidado, é porque ele tinha que entrar no 1, ele tinha que chegar no 100 e ter o filho Isaac, cara, sendo 1, né? Chegando ao seu estabelecimento, né? Redimindo as coisas que passaram. Né? A gemátria não falha, não falha. Né? E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos. Né? Quer dizer, o tempo que o menino faz o bar mitzvah, que ele se torna homem, né? Foi quando ele foi circuncidado. Porque, né, agora nós sabemos que um pouco para frente aí ele vai ser mandado embora, porque ele já é um homem, já tem uma promessa sobre a vida dele, né? Vai estabelecer vai ter sua própria genealogia, né? Mas agora vai seguir o seu rumo, né? Mas ele não é o filho da promessa, né? Então, na aula que vem, acredito que será a nossa última aula dentro das regiões celestiais. Vamos falar sobre o nascimento de Isaac, né? O símbolo do nascimento de Yeshua HaMashiach, né? Um símbolo porque Isaac é o 2, né? Ele é o filho da casa do pai, né? Então Isaac é um símbolo, né, tremendo, cara, do filho Yeshua HaMashiach, né? Então vamos encerrar. Nós não vamos avançar além de Abraão, como falamos que Abraão, na sua vida, nós já estamos vendo vários princípios que regem a questão, que faz essa ligação com as regiões celestiais, são princípios de vida mesmo, né? Hoje falamos sobre essa circuncisão, né? Que primeiramente foi física e depois se torna a circuncisão do coração, né? E na aula que vem, né, nós vamos ver que Abraão recebe visitantes na sua tenda, algo muito interessante. Quem são essas três figuras que aparecem ali, né? E o que ele faz, como ele se porta, né? Veremos a predição da destruição de Sodoma e Gomorra,
E veremos também a intercessão de Abraham, né? A primeiro relato que a Torá faz de intercessão. E vamos analisar alguns desses princípios, vamos falar sobre esses princípios da intercessão. Por que, que ela está registrada ali, né? E porque ela é a base, né, de todo o princípio de intercessão. Então, para entendermos o que é intercessão, precisamos ver porque Gênesis é o livro dos começos, né? É o livro dos princípios, né? Então, é o livro das cabeças, né? Então, nisso nós encerramos a aula de hoje, né? Você que gostaria de fazer perguntas, nós vamos abrir para as perguntas, né? Espero que você seja muito edificado, né? É, e, e quem quiser falar aí, fica à vontade. Shalom para aqueles que vão ouvir essa gravação depois, né? Que você seja também fortalecido, né? E edificado com essa porção. Estamos na porção Lech Lechá ainda, né? É, que é aquela porção saia por você, né? Então Abraham está como nunca, né, andando nesta porção, né? Lech Lechá, saia por você, saia para você, né? Está vivendo os princípios em Deus na terra, né? Então nos vemos no próximo episódio aí na Regiões Celestiais, parte 11 e acredito que final, né? Valeu.